Olá, meu nome é Uriel, eu sou um escritor e criei este vlog para documentar a minha jornada, esse processo de concluir o meu primeiro livro. E a proposta desse vlog é postar diariamente como que está sendo essas estratégias novas que eu estou experimentando, como é que isso está repercutindo durante a minha escrita. Até agora, eu já reparei que eu tenho uma facilidade de criar histórias a partir de ideias e não de cenas. Então, tipo, enquanto tem gente que gosta de criar a história momento a momento e não saber como que essa história vai terminar. Por exemplo, ela começa pensando, era uma vez uma fada passeando por uma floresta encantada, que tem vários seres mágicos, etc. E eu não gosto de criar minhas histórias desse jeito, porque parece que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só nessa frase, né? Uma vez uma fada passeando numa floresta mágica. Então, tipo, eu iria me perguntar por que ela tá passeando na floresta mágica, o que acontece depois, que tipo de história é essa? É um terror, é um romance, é uma aventura? Quem é essa fada? É a fada que é a protagonista? Quem é o protagonista? O que acontece durante a história? Como é que ela cresce? Como é que ela não cresce? Isso tudo ia ficar pipocando na minha cabeça no momento que eu começo uma história e eu parece que eu me sinto mais à vontade quando eu já tenho essas questões desenvolvidas, respondidas no momento que eu começo a escrever, porque parece que a minha mente ela funciona de uma forma meio uma tarefa de cada vez. Eu acho que não sou uma pessoa muito multitarefa. Eu não sei se é assim que as pessoas que escrevem assim mais na doida, intuitivamente, se elas são multitarefas ou elas só vão inventando desse jeito assim meio louco e elas não têm essa necessidade de se prender tanto a como que a história vai continuar. Mas parece que quando eu começo a escrever, eu tenho uma ideia de escrever uma história, eu já tenho mais ou menos uma ideia de que tipo de história que ela vai ser, mesmo que seja só um sentimento, né? Mesmo que eu tenha um sentimento muito vago de que tipo de história eu quero escrever, é, eu, eu nesse momento eu acho que eu ainda prefiro desenvolver essa ideia vaga num ponto de vista assim mais geral do que mergulhar na história é, dessa forma assim mais rápida, né? Não que eu já não tenha experimentado isso, eu já tentei criar dessa forma mais intuitiva. E apesar de eu não me sentir muito bem nem confortável, porque eu tenho que ficar me prendendo e não ficar pensando demais como que a história vai prosseguir, é, eu já tive experiências com isso um pouco improdutivas. Né? Teve uma vez que eu passei uma semana inteira tentando escrever um capítulo e era um capítulo que eu não sabia para onde que a história ia, nem o que eu ia fazer com a história. Então eu escrevi um pouco do capítulo e aí chegava numa parte que eu não estava gostando, e eu pensava, será que não seria melhor se eu fosse, em vez de eu ir para esse lado, eu vou para esse lado? E aí, quando eu tomava essa decisão de ir para outro lado, às vezes eu estava abandonando aí horas e horas de escrita que eu já tinha investido indo para outro lado. E a sensação que eu tenho é que é de muito tempo perdido, porque eu poderia, ao invés de sair escrevendo assim, né, momento a momento, tão detalhadamente, eu poderia ter feito só um resumo da cena e ter experimentado essas várias trajetórias que a história poderia ter tomado muito mais rápido, assim. Então eu não estaria jogando horas, talvez dias de trabalho, mas eu estaria jogando minutos de trabalho fora. E parece que eu me sinto mais confortável, assim, em experimentar a história mais, assim, de uma forma mais geral, né? Tomar decisões grandes, né? É, através de um resumo, porque no resumo você não precisa investir muito tempo para descobrir a sua história, porque você não está ali andando cena a cena, momento a momento, né, da história. Então parece que é muito mais simples, muito mais fácil, né, para mim, do meu ponto de vista, trabalhar dessa forma. Não estou falando que todo mundo precisa ser assim, porque cada pessoa é de um jeito. Não estou falando também que talvez eu seja assim a minha vida inteira. Eu estou falando que nesse momento, enquanto eu estou tentando é, entender como é que eu crio histórias, como é que é a forma mais fácil para mim, que é mais legal de fazer, estou percebendo essas coisas sobre eu do presente, né, enquanto escritor. Então eu percebo que eu tenho uma abordagem um pouco mais metodológica, um pouco menos intuitiva de como criar histórias. E nesse ponto de vista,
parece que eu preciso de um guia, uma metodologia, uma forma de fazer histórias muito mais específica, mais destrinchada, né? Parece que eu preciso entender o que em cada ponto da história eu precisaria desenvolver em que ordem, porque tudo bem, eu preciso ter as coisas resumidas para poder desenvolver as ideias que eu estou tendo de uma forma legal, mas o que fazer primeiro? O que fazer depois? Será que tem coisas que eu deveria estar fazendo paralelamente? Será que eu resumo a história inteira e aí depois eu começo a escrever? Ou será que eu só resumo uma parte? E o que é importante resumir? Né? O que é importante focar primeiro? Então essas são questões que parece que para cada pessoa tem uma resposta diferente. E o intuito de eu ter criado esse vlog é para documentar esse processo de descoberta de quais são as minhas respostas, porque eu tenho testado muita coisa e às vezes eu esqueço coisas que eu já testei, coisas que deram certo, coisas que não deram, e aí eu gostaria de ter um pouco mais organizado o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, quais estão sendo os resultados desses testes, para onde que eu estou indo, para onde que eu não estou indo, até para eu poder explorar isso que eu estou fazendo melhor. Então a ideia desses vídeos, desse vlog, são mais para eu me situar e mesmo organizar o meu processo. E nesse momento agora eu estou escrevendo uma história e ela chegou num estágio que ela ultrapassou esse momento desses resumos iniciais. Eu tenho estudado muitos livros de técnica de escrita e agora eu estou focando mais no desenvolvimento dos personagens, tema. Então basicamente é isso, eu penso em torno de tema, eu penso em torno do arco do personagem. E agora eu tô vendo que é importante também pensar no tom da história e no gênero do tipo de livro que você está escrevendo. Eu ainda não sei direito qual é a ordem mais importante de fazer tudo isso. Talvez não exista uma ordem, talvez exista você saber colocar todas essas coisas lá, não importa em que ordem, porque tem algumas histórias que eu penso primeiro no gênero, tipo de história que eu quero escrever, se eu quero escrever um romance, se eu quero escrever terror, e aí depois eu crio uma história em torno disso, mas eu acho que na maioria das vezes eu penso numa ideia de história. Então, sei lá, você vai ter um apocalipse zumbi, alguma coisa assim, e aí eu tento criar todo o resto em torno dessa ideia de história, que dependendo do que vem primeiro fica um pouco mais complexo de fazer, mas também parece que é mais uma questão de eu estar me acostumando com a metodologia, né, que eu estou criando também, que eu estou adaptando desses livros que eu estou lendo. Parece que quanto mais acostumado eu fico com esses jeitos, né, de criar história dessa forma mais direcionada e específica, melhor eu fico em fazer isso meio que fora da ordem, né, porque eu compreendo melhor e algumas coisas vão ficando um pouco mais intuitivas. Então, retornando ao que eu estava falando, eu estava explicando como que tipo de metodologia eu estou usando para criar essa história atual que eu estou fazendo. E nesse ponto, eu estava um pouco na dúvida se eu continuava levando essa história até o final, ou se eu fazia várias histórias ao mesmo tempo, até para eu entender como é que é o processo, né, pegar bem essa metodologia que eu estou tentando aplicar, nessa ordem de fazer as coisas. Mas agora eu acho que eu vou investir nessa uma história, até para eu entender o processo inteiro de criação de uma história só. E aí, nessa história, até esse momento, eu já sei tema. Na verdade, eu já reescrevi essa história trocentas vezes, tentando entender o que é esse processo, o que eu tenho que fazer. E tá um pouco confuso o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz com essa história. Talvez por isso que eu queira iniciar outras histórias, para poder meio que entender quais são os passos direitinho que eu fiz até chegar nesse ponto na história atual. Mas nessa história atual que eu tô fazendo, ela chegou num ponto muito interessante, que era um momento que eu não estava ultrapassando nas outras histórias, que era essa fase do resumo, né? Eu estava ficando muito travado na parte em que eu conseguia fazer um resumo da trama inteira, seguindo normas, né? Assim, orientações de estrutura,
que o que eu uso é meio que uma estrutura que é a mistura da jornada do herói. É uma mistura da jornada do herói com um pouco de Blade Snyder, acho que é o nome dele esse, daquele livro Save the Cat. E eu uso um pouco da estrutura de 3 atos, que não sei quem inventou, se tem alguém que criou isso, mas tem alguma... Se você pesquisar na internet, vários blogs falam sobre elementos dessa estrutura. É uma mistura dessas 3 coisas. E essa estrutura também eu tentei misturar um pouco sobre como o arco do personagem funciona junto com a estrutura. Então, é um arco de mudança positiva. Eu não estudei muito os outros arcos, eu sei que tem arco de corrupção negativa, são coisas mais voltadas para tragédias ou vilões. Nesse momento eu não estou muito interessado em escrever vilões, né, pessoas que se dão mal no final da história. Talvez mais para frente eu estude isso mais a fundo, mas nesse momento meu conhecimento é maior com arco de desenvolvimento positivo, que o cara se dá bem no final, né? O cara ele começa a história meio mais ou menos, né? Não tá muito feliz, e aí no final da história ele alcança essa felicidade, essa satisfação com a vida. Então eu sigo essa estrutura, na verdade eu meio que adaptei essa estrutura, essas 4 estruturas mais ou menos, e criei meio que a minha própria estrutura, e eu sigo isso, que é uma estrutura de trama misturada com um arco de desenvolvimento de personagem. Eu uso isso e eu uso resumos, né? Estudando todas essas coisas, eu percebi mais ou menos que cada história, ela meio que se orienta em torno de 3 pilares, né? Eu acho que as pessoas, principalmente quando a história tem um arco de personagem positivo, né? A história meio que anda em função do medo do cara, do que ele quer conquistar, da visão de mundo que ele tem, né? A perspectiva de mundo. E aí eu meio que desenvolvo a história por cada um desses 3 pilares, né? Então, assim, tem etapas... eu meio que faço umas etapas iniciais mais resumidas, só para entender como é que está funcionando essa dinâmica. Então, se você já sabe sobre estrutura de trama, principalmente se você já estudou Jornada do Herói, você sabe que tem vários elementos, né? Tem Jornada do Herói que tem até 16 elementos, eu acho, entre 12 e 16. E pode ser muito detalhado, muito cheio de detalhe. Então, assim, nas etapas iniciais, eu tento ser mais resumido possível, né? Nas etapas iniciais, eu penso na trama só com início, meio e fim, basicamente, né? Pra eu entender de onde esse cara começa, como é mais ou menos o meio e como é que ele termina. E eu parto disso daí, porque se eu for muito para essa área de detalhe, eu meio que caio naquele problema inicial que eu falei sobre o problema de você criar histórias intuitivamente, que para quem gosta de fazer e se adapta bem é maravilhoso, só que para mim eu me sinto muito perdido nos detalhes. Às vezes eu tô gastando muito tempo investindo em detalhes que não são realmente vitais e importantes para a trama, né? Tô ali limando o texto, tô consertando parágrafos e coisas que, nesse ponto que eu nem sei sobre o que a história para mim parece que isso não é muito importante de prestar atenção. Então, nesses momentos iniciais, eu trabalho com um resumo da estrutura, resumo do arco, né? E aí eu tento entender tudo isso. Com essa história atual que eu tô trabalhando, eu já fiz tudo isso, eu já passei por essa etapa, e um problema que eu tava tendo com todas as minhas histórias era que eu não conseguia ir adiante disso. Eu não sabia o que fazer depois que eu tinha todo esse resumo, tava lá com a trama toda ajeitada, e eu acho que até na verdade eu tava tendo alguns problemas pra conseguir chegar numa trama que fizesse sentido, assim, né? Que fizesse sentido, mas acho que ficasse legal, assim, né? Uma coisa interessante de ler. E aí eu estive procurando soluções para esse problema, e eu estava lendo também sobre processos de outros autores, e eu sei que eu tenho essa tendência a ser muito racional e metodológico e etc, muito talvez travado. E aí eu estava lendo livros sobre pessoas que são um pouco mais intuitivas no processo dela, e eu li um livro muito interessante que eu acho que é do Jim Wesley, e não sei se é assim que pronuncia, mas o nome do livro é Writing in the Dark, que uma tradução livre seria Escrevendo no Escuro,
que é exatamente o que ele faz, né? Ele não tem ideia nenhuma do que é a história, e ele começa pela primeira frase, e ele vai embora até o final, né? Isso que é muito legal, divertido para ele. Que eu não me sinto muito à vontade com isso, mas eu achei muito interessante a filosofia dele. Ele escreve histórias desse jeito porque parece que a história sempre fica viva, né, fresca, é sempre uma coisa nova, né? E ele não gosta desses resumos que eu gosto de fazer porque uma vez que ele já chega no final ali da história, que ele resumiu a história toda, aquilo perde a graça para ele. E que eu também não entendo muito isso, porque não perde a graça para mim, né? Não sinto isso. Mas eu achei interessante essa ideia de que, como ele está sempre criando, inventando coisas novas todos os dias, isso deixa a história sempre muito assim, imprevisível, né? Se nem ele sabe com o que ele vai escrever amanhã, não tem nem como os leitores sonharem, imaginarem, né? O que vai acontecer depois. Então, isso meio que impede, esse jeito dele de escrever impede que ele escreva histórias chatas e previsíveis, né? Que você já sabe, você tá lendo ali, nossa, até já sei como é que isso aqui termina. E isso é mais difícil de acontecer porque nem ele sabe como é que termina, como é que os leitores vão saber. Eu achei isso interessante e pensei também que por eu gostar muito de planejar e fazer resumos, eu poderia cair em problemas como esse. Uma coisa que eu estava tentando fazer era não resumir tudo, né? Tipo, eu acho que dá para eu resumir aos poucos enquanto eu tô criando a história. Tem algumas coisas que não dá para eu fugir muito enquanto eu resumo, então, por exemplo, o final. Então, eu meio que sei o final, só que eu tô tentando não saber demais o final, mas eu sei o final do arco. Por exemplo, acho que não tem como não saber o final do arco. Acho que é importante saber o final do arco, até para eu entender o que vai no meio. Porque se eu não sei o que vai no final, eu não sei o que vai no meio. Eu não tenho parâmetro para colocar o que vai no meio, né? Eu preciso entender do arco, assim, no meu jeito de criar histórias, né? Tem gente que faz diferente, respeito demais, mas tô tentando entender qual é o meu processo, o que é mais fácil para mim. Então, assim, tem coisas que eu não consigo, nesse ponto agora que eu tô nesse processo que eu tô fazendo agora, eu não consigo fugir muito. Mas mesmo sem fazendo dessa forma que eu tô fazendo, o final fica meio vago, assim, eu consigo deixar o final mais ou menos vago. Algumas coisas eu preciso amarrar, mas algumas coisas eu tento deixar o mais vago possível. E aí o que eu tô fazendo é meio que fazer muita coisa ao mesmo tempo, que era o que eu não queria, mas eu entendo que se eu puder fazer em etapas, né, eu acho que eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo no sentido para com esse objetivo de não amarrar a história inteira, tipo fazer um resumo muito detalhado e talvez por eu já saber o final, já saber muitas coisas lá na frente, eu aqui no começo enquanto estou escrevendo tô dando muita pista do que vai vir para frente, tá ficando muito previsível, né? Tentando sair disso, que não era um problema que eu estava tendo, mas porque eu li esse livro e eu tendo a ser um pouco mais metodológico, eu achei que poderia ser um problema que eu poderia ter. Então eu meio que estou tentando evitar o problema antes dele vir, que talvez isso possa também resolver outras questões que eu estava tendo com os meus resumos estarem ficando talvez um pouco chatos. Eu não sei se chatos é a palavra pro meu sentimento com o resumo. Eu acho que quando eu fazia o resumo da história toda antes, eu ainda não tinha um conhecimento muito grande sobre arco de personagem. Então o que estava acontecendo era que eu acho que esses meus resumos estavam ficando muito fracos para desenvolver personagem. E aí eu parei para estudar personagem, e aí eu descobri sobre os arcos, e aí eu consegui melhorar isso, e eu acho que eu nunca mais escrevi um resumo inteiro, né, pensando no arco do personagem. Eu acho que eu escrevi uma vez ou duas. Não sei porque que eu larguei também. Não sei se talvez inconscientemente eu tava já enjoando da história, eu não queria escrever a história de novo, porque eu já escrevi um resumo. Não sei se esse era um problema que estava acontecendo, mas eu achei que eu poderia aplicar isso. Então, assim, tem algumas etapas do processo que não tem jeito, meio. Que não tem jeito, nesse momento que eu tô agora, né, de desenvolvimento, com as coisas que eu já criei, já entendi, não tem jeito, mas talvez no futuro eu possa criar alguma coisa que tem jeito, não sei. Mas tem algumas etapas, principalmente essas etapas iniciais, que eu penso início, meio e fim da história. Eu realmente tenho que pensar nisso meio e fim, pra ter uma ideia de pra onde que a história vai. Então, nesse ponto não tem jeito, mas tem parte dessa etapa, né, das etapas desse processo que eu tô seguindo, principalmente na etapa que eu tenho que fazer a estrutura inteira, que tem um momento que eu tenho a estrutura resumida, mas eu tenho a estrutura detalhada. Tem um momento que eu vou ter que usar a estrutura detalhada. Nessa parte que eu pego na estrutura detalhada, agora eu estou tentando
não fazer a estrutura inteira. Então, nessa história atual que eu estou trabalhando, eu só peguei a primeira parte da estrutura, que eu chamo de estágio de fuga, né? Na verdade, eu uso um termo em inglês para isso, que é avoidance stage, que eu não sei como traduzir isso bem, né? Antes eu tinha um outro nome que eu estava dando, que era tipo desconfortável zona de conforto. Acho que esse é um termo que talvez aí fique mais claro essa parte, que nada mais é do que um mundo comum da história, né? Se você está seguindo, você conhece a jornada do herói, o nome para essa etapa é mundo comum. No primeiro, pela estrutura dos 3 atos, eu acho que é aquele momento da introdução da história, aquele momento antes do evento incitante, né? Evento incitante, catalista, chamado para aventura, vários nomes diferentes para a mesma coisa, que é quando o personagem é chamado para aventura, né? Quando não é quando a história começa, mas é tipo quando a história dá a primeira carinha dela lá, né? De olá, né? O primeiro olá da história, chamado assim, da aventura. Enfim, essa que eu chamo de zona desconfortável de conforto, ou melhor, essa zona de conforto do personagem, é essa parte da estrutura que eu fiz. Eu poderia já ter feito várias outras partes da estrutura, poderia ter feito a zona de conforto, o chamado da aventura, depois ele passa para um momento de debate, né? Que a gente, em alguns lugares chama de debate, Save the Cat chama de debate, Jornada do Herói chama de recusa do chamado, né? Esse momento que o herói duvida se ele vai ou se ele não vai, ele fica ali pensando. Ou seja, tem vários essas outras etapas da estrutura e eu poderia ter desenvolvido todas elas até o final, que era o que eu estava fazendo, só que nessa história eu escolhi não fazer isso. Então eu peguei ali o meu protagonista e eu desenvolvi a zona de conforto dele. Essa história que eu tô criando, ela era inicialmente uma história meio de comédia e romance, talvez mais romance do que comédia. Apesar de que eu não sei se eu poderia chamar isso de comédia romântica, mas assim, agora eu já não sei mais que gênero é essa história, mas enfim, teoricamente ela é meio isso. E aí, como é uma história de romance, eu meio que tenho 2 protagonistas, né? E aí, eu quis desenvolver também o arco do par romântico da história. Então, tipo, eu ainda não sei direito como é que eu tô fazendo isso, se eu desenvolvo muito o par romântico também ou não. Mas, assim, por via das dúvidas, eu tô fazendo o par romântico. E tá sendo um pouco difícil de misturar as 2 trajetórias. Mas, enfim, eu desenvolvi ali o que é o início do arco do protagonista. E aí tô lá. Eu fiz um resumo, assim. Na verdade, eu fiz meio que tópicos, né? Foram nem tópicos, foram parágrafos grandes do que tinha que ter ali na zona de conforto do protagonista. Que é. Eu desenvolvo a minha história, as minhas histórias em 3 pilares. Que é do medo, do querer, né, do protagonista e da opinião dele de mundo, né? Então ali eu desenvolvo nessas 3 etapas, que ali é basicamente o início da história. O cara ele tem um medo, ele tá fugindo de encarar esse medo, mas ele quer alguma coisa, que o fato dele ter esse medo impede que ele tenha essa coisa. E ele tem uma visão de mundo também. E essa visão de mundo foi girada por esse medo que impede ele de ter essa coisa que ele gostaria de ter. Então, assim, esse é o momento da história do protagonista. Eu sei que eu tenho que mostrar isso. E aí, nesse ponto, eu vou já gerar ideias. E nesse ponto também, eu já sei qual é o medo dele, eu já sei o que ele quer pra história. Eu já sei qual é a opinião de mundo, porque eu já criei isso em etapas anteriores, né? Isso também é um ponto da história que eu faço antes. Então, eu preciso saber de antemão para eu criar todo o resto. Então, eu já sei tudo isso. Então, eu chego nesse ponto da zona de conforto, né? Que é desconfortável nesse momento. É desconfortável porque ele não tem o que ele quer. Né, é uma zona de conforto porque ele também não está enfrentando os medos dele. Então, aí, esse ponto eu sei, eu posso só pensar o que é isso e na vida dele, assim, na prática. Né? Porque eu posso pensar que ele tem medo de escuro. E isso não significa muita coisa. Então, eu posso ter definido isso anteriormente, em etapas anteriores. Olha, ele tem medo de escuro. Né? E aí, nessa etapa de construção da estrutura, eu vou pensar como eu posso mostrar isso.
esse medo do escuro dele, e como é que esse medo de escuro está impedindo dele ter alguma coisa que ele quer, e como é que isso está tornando a vida dele, de uma forma geral, um pouco mais miserável, né? Então eu vou me preocupar só com isso. Então, por exemplo, o cara tem medo do escuro. O que vai na zona de conforto desconfortável? Botar ele lá no escuro, né? Ou ele numa situação que ele vai ter que andar no escuro e ele vai fazer alguma coisa para evitar isso. E enquanto ele está fazendo isso para evitar andar no escuro, ele tá dando uma volta tão grande no negócio que poderia ter sido tão simples, mas porque ele tá dando essa volta, ele tá se prejudicando de alguma forma, e por algum motivo ele precisa andar no escuro para ele ter o que ele quer, que eu também não sei, né? Eu já teria definido o que ele quer antes. Mas aqui, para termos de exemplo, eu, por exemplo, saberia que é isso, né? Eu já sei que a primeira cena desse cara é isso que vai acontecer, né? E eu saberia assim resumido, que eu gosto de estar resumido porque se eu mudar de ideia aqui agora, né? Ah, não, ele não vai ter que andar no escuro, vai faltar luz na casa dele. Olha só como eu levei segundos para mudar de ideia. Seria diferente se eu estivesse escrevendo na doida, assim, né? Ah, vamos começar aqui a história aqui, capítulo 1. Eu ia ficar olhando assim para folha em branco e ia criar qualquer coisa que talvez não seria relevante para o arco e eu ficaria tentando corrigir porque eu sei que não tá dando muito certo. Enfim, acho essa forma de fazer as coisas um pouco mais simples e mais menos fadada ao erro, talvez, porque, sei lá, eu acho que eu não gosto muito de revisar, então eu meio que já quero fazer certo, entre aspas, de primeira, pra meio que não ter que ficar reescrevendo muito. Mas, enfim, então, nessa história, eu consegui chegar nesse ponto, né? Antes eu ia fazer o resumo do negócio todo, só que agora eu só fiz esse pedaço e eu tava tentando descobrir o que é a próxima etapa. Depois disso, eu preciso do quê? E aí, estudando e lendo sobre coisas, eu pensei, óbvio, né? Eu preciso colocar isso daqui numa cena, né? Desenvolver. Isso aqui precisa ser cenas, não sei se uma cena só, mas cenas, ou cenas, mas é assim, precisa representar esse momento ali da zona de conforto. E aí, estudando sobre cena, eu vi que a cena tem uma estrutura, né, básica para ela, que normalmente, eu não sei quem criou isso, mas se você procurar sobre estrutura de cena, você vai perceber que existe mais ou menos um consenso que a estrutura de cena, a cena se divide em dois tipos, que chamam de cena e sequência. A cena ela tem uma estrutura que é objetivo, conflito e resolução. Então o seu protagonista ele tem um objetivo, ele passa por obstáculos para alcançar esse objetivo e ele consegue ou não uma coisa. E aí tem a sequência que é o impacto emocional que essa resolução da cena anterior teve no seu protagonista. Então vamos supor, se ele não conseguiu, ele vai ter uma reação emocional com aquilo, né? Ele vai ficar chateado, não sei, triste. Depende aí do contexto do que ele não conseguiu. E aí ele vai entrar num dilema, que é o que ele faz agora? Será que ele faz isso? Será que ele faz aquilo outro? Como é que ele resolve esse problema? E aí no final da sequência você vai ter a decisão, né? O que ele vai fazer então agora? Aí vai decidir, vai fazer isso ou aquilo outro, como é que ele vai resolver esse problema que ele tem. Então, assim, normalmente, as cenas, se você procurar sobre cenas, você vai encontrar esse tipo de estrutura. Só que esse tipo de estrutura não estava me ajudando muito. Eu acho muito vago, né? Principalmente na parte de conflito. O que é conflito? E eu passei um tempo estudando conflito para entender, entendi algumas coisas interessantes. Só que eu me deparei com uma estrutura de trama criada pelo... qual é o nome daquele cara? Eu não lembro o nome dele bem, mas ele é um editor que ele já estuda histórias há mais de 25 anos, não sei, e ele criou um livro chamado Story Grid, eu acho, e ali ele criou uma estrutura de trama muito simples, né, que ele ensina, ele usa para ensinar para os alunos dele, só que assim, como estrutura de trama, eu acho muito simples, eu prefiro outras estruturas, eu acho que a estrutura de 3 atos é muito mais... Qualquer uma das outras estruturas, né, de 3 atos, Jornada do Herói e aquela que o Blake Snyder usa, do Save the Cat, muito mais compreensíveis do que essa estrutura que esse cara usa no Story Grid, mas exatamente por ela ser um pouco mais simples, eu achei muito bom para usar nas cenas. Me deu uma compreensão muito melhor de como funciona nas cenas, até porque no livro dele ele fala que dá pra você usar isso em qualquer lugar, né? A estrutura dele em qualquer lugar, tanto no livro inteiro, que é verdade, mas eu achei muito simples para um livro inteiro, mas dá, né? Se você quiser uma coisa mais solta, é uma boa estrutura para você usar. Dá pra você usar no livro inteiro, em cada ato, né, que você estiver fazendo, no ato 1, dá pra você usar essa estrutura. E aí quando ele falou que dava pra usar numa cena, ele botou um exemplo, eu pensei, nossa, é perfeito isso.
E aí eu tô usando uma mistura entre a estrutura do Story Grid e a estrutura normal, comum, né? Não normal, que a gente vê com frequência nesses blogs de escrita, que eu falei agora há pouco. E aí eu tô usando uma mistura entre as duas coisas, eu acho que os dois se complementam. Na verdade, os dois falam a mesma coisa, só que com detalhes diferentes, assim. E eu achei essa estrutura do Story Grid muito mais interessante, até porque a parte que ele fala do conflito, ele não chama de conflito, ele chama de complicações progressivas. Eu acho que esse conceito de complicações progressivas é muito mais compreensivo para mim do que conflito. Né? A palavra conflito para mim soa muito mais como uma coisa mais vazia e não entendo muito bem isso. Mas complicações progressivas eu entendo melhor, que é basicamente sempre que você tiver um problema, piore ele, encontre um jeito de piorar, né? E aí a sua história é uma piora progressiva dos problemas, né? Você tem um problema, o cara chutou a pedra, né? O seu próximo problema não pode ser ele chutar a pedra de novo, tem que ser alguma coisa pior do que isso. Pode ser, sei lá, levou um soco na cara. Aí já é uma complicação progressiva, né? Uma piora. E eu achei, e ele tem uma explicação muito interessante sobre essas complicações progressivas, que não é também você ficar repetindo, enfim. Não vou entrar em detalhes, posso fazer um vídeo sobre isso outro dia, mas pra gente se ater ao tema aqui, naquele ponto que eu resolvi só aplicar a primeira parte da estrutura da trama que eu estou usando, que eu acho melhor, que é essa mistura dessas outras estruturas que já existem. Então eu já estava lá com a minha zona de conforto já definida, e aí eu peguei essa zona de conforto e tentei aplicar uma estrutura de cena nela. Então, naquele exemplo que eu dei do cara lá que tem medo do escuro, e aí não sei o que ele quer, que ele tem que atravessar o escuro para ter a coisa que ele quer. E aí, nesse momento, nessa zona de desconforto, ele não vai atravessar o escuro, porque ele tem medo do escuro, e ele vai fazer de tudo pra... na verdade, ele pode estar ali nesse momento que ele tá tentando contornar, né? Não encarar o escuro e tentando conseguir o que ele quer de outras formas mais tortuosas, que estão dando mais problema do que solução para ele. Então, já sei que isso acontece, então agora em vez de continuar desenvolvendo, eu vou parar aqui, e aí eu vou aplicar essa estrutura de trama, que é... Nossa, a minha estrutura de trama não, estrutura de cena. E aí essa estrutura de cena tem muitos elementos. Né? No Story Grid tem basicamente 5, né? Que é, não sei se eu vou lembrar de cabeça porque eu meio que estudei isso recentemente, mas é basicamente, você tem um evento incitante, você tem as complicações progressivas que surgem a partir desse evento incitante, até que você chega a um ponto que ele chama de ponto de virada. E esse ponto de virada nada mais é do que mais uma complicação progressiva, só que essa complicação progressiva, ela leva o personagem para um ponto que agora ele precisa tomar uma decisão, né? Ele precisa fazer uma coisa ou outra, e essa decisão é, são duas, ou são duas coisas horríveis, são duas opções horríveis que ele tem, ou são duas opções tão boas que ele não consegue decidir e é uma ou outra, não pode ser as duas, é uma situação que ele tem que escolher, né? E essa escolha é tortuosa que leva a gente para outra etapa, que ele chama de crise, né? Que nada mais é, o cara tem duas opções, ou muito ruins ou muito boas, e ele só pode escolher uma, então ele tá em uma crise, né? E aí tem esse momentozinho de crise, que ele tá ali se debatendo o que ele faz, e aí quando ele toma essa decisão, no Story Grid ele chama de clímax. Você chegou ali no clímax da cena, e essa decisão, ele vai colocar essa decisão em ação, e aí isso vai te levar a uma resolução da cena. Ou não, pode ser que essa ação que ele toma, se não for o final da sua história, você não quer resolver nada, né? Na verdade, assim, não vou discutir sobre isso, mas dependendo de onde você tá na sua trama, você não quer que ele se dê bem, né? Que essa decisão que ele toma vai chegar no lugar bom. E nesse ponto da trama que eu tô, que é a zona de conforto, né? Não tem jeito dele se dar bem, porque se ele se desse bem, a história não faria sentido. Então já sei que vai dar ruim. Então, e esse ruim que vai dar já é o evento incitante da próxima cena. Então as coisas são todas encadeadas, que é muito interessante. Então eu estou usando essa estrutura para cena. Não vou usar esse exemplo que eu vou tentar aplicar porque esse vídeo vai ficar muito grande. Posso fazer isso em outro momento também. Mas enfim, eu estava tentando fazer isso. Eu estava tendo alguns problemas tentando fazer isso. Eu fiz isso com outra história. Não, foi nessa história mesmo, só que
É porque eu tava testando coisas, né? Então eu tava tentando não pensar, eu tava tentando só, vou pensar em, vou fazer só essa cena. Aí depois que eu fui tentar colocar a estrutura, eu vi, poxa, mas eu preciso saber a trama, né? Eu preciso entender melhor o personagem, fui parar pra fazer isso. Então agora nesse ponto eu já entendo melhor em que momento da história, né? Essa parte da trama, da zona de conforto, como é importante ter uma clareza sobre isso. Então eu refiz a cena. Na verdade o que aconteceu foi que eu não tinha uma clareza sobre o par romântico, né? E como eu estou escrevendo um romance, a interação entre o protagonista e o par romântico, ela é muito importante. E aí eu não amarrei isso bem. Então eu parei para aplicar a trama, eu parei para desenvolver o arco do par romântico, é isso. Né, o par romântico também tem um arco positivo, também precisa aprender coisas sobre a vida. E aí, no romance, o, esse par romântico, ambos se ajudam a crescer juntos. Né? E essa coisa de ambos se ajudarem é meio complexo, porque você tem que fazer o arco de um ser uma coisa. Na verdade, você tem que fazer a qualidade que um tem ajudar o defeito do outro. E esse daqui também, a qualidade desse precisa ajudar o defeito do outro. E aí você tem que fazer um negócio meio cruzado. E aí tem que pensar pra fazer isso, né? E aí eu parei pra pensar sobre o par romântico, tava com preguiça de desenvolver o arco dele, mas fiz. Tem algumas coisas que eu queria consertar depois, mas enfim, fiz. E aí ficou mais claro pra mim onde que o protagonista tinha que estar pra ele encontrar o par romântico nesse momento de chamado da aventura, né? Que no romance eles chamam de meet the cute, sei lá, um termo assim, que é o chamado pra aventura do romance é a pessoa conhecer o par romântico. E aí eu precisei entender direito quem era o par romântico pra entender aonde que o protagonista tinha que estar pra encontrar com esse cara. Enfim, eu precisei fazer isso. Aí eu reescrevi a primeira cena e eu achei que ficou melhor. Né? E já seguindo essa estrutura de cena do Story Grid que eu falei. E agora, eu achei que essa cena tá boa, eu gosto dela. Só que eu não sei direito o que eu vou fazer a partir de agora. Eu tava refletindo que eu podia continuar, né, resumindo, né, as próximas cenas, porque o que eu fiz? Quando eu escrevi a estrutura da cena, eu escrevi também de um jeito meio jogado, assim, meio rascunhado. Eu não escrevi a cena, assim, tal como ela tem que ser, no sentido assim, como o leitor leria, assim, né? Palavra por palavra. Eu botei de uma forma meio resumida, né? Tava lá o evento incitante, eu botei, bom, evento excitante é que o protagonista ele tem que chegar num lugar. Então, por exemplo, nesse exemplo do cara que tem medo do escuro, o evento excitante pode ser que aconteceu alguma coisa que faça com que ele tenha que enfrentar o escuro. Sei lá, acabou a luz na casa do cara. E ele tem que ir no banheiro fazer xixi, tá muito apertado. Pronto, aí inventei um problema pro cara. Ou sei lá, tava voltando sozinho à noite e acabou a luz da rua. Acho que isso é bem pior, né? Enfim, e é por isso que eu gosto de fazer dessa forma, porque olha só, eu mudei de ideia, né? Aqui levou segundos pra eu mudar de ideia. Se eu tivesse escrevendo aí na doida, eu, sei lá, teria gasto um dia, dois pra escrever essa primeira cena, que faltou hoje na casa do cara. E aí, agora eu mudei de ideia, tem que ser na rua. Eu ia levar mais um dia ou dois pra escrever na rua e talvez eu mude de ideia de novo. Sei lá, eu acho melhor, né, pensar na coisa primeiro do que já se comprometer a escrever a cena direitinho. Então, enfim, eu tava falando, o cara teve evento excitante, que sei lá, acabou a luz na rua e agora ele tem que, né, andar na rua. E aí quando eu vou anotar, né, vou desenvolver isso, eu vou desenvolver desse jeito. Eu vou escrever assim, do jeito que eu falei, eu ia escrever desse jeito mesmo. Porque eu não ia ser preciosista com as minhas frases, se eu tô escrevendo bem, se eu não tô escrevendo bem. Porque nesse ponto não interessa. O que interessa é a ideia, né? Então, eu tô lá com um resumão, né? Tô lá com meio que um esqueleto da cena, que na verdade tem 10 páginas. Mas eu escrevi bem solto. Né? Isso também me preocupa, o fato de ter ficado grande. Eu não sei o que essas 10 páginas representam. Eu também acho que eu não fiz realmente um resumo. Eu desenvolvi um pouco, mas assim, não tá um produto final. E agora, eu não sei muito para onde que eu vou. Né? Eu pensei que eu podia ir até o final da história, escrevendo a estrutura das cenas e as cenas ficando mais ou menos assim jogadas, né? Jogadas, escritas de uma forma bem solta e livre. E aí eu ter a história inteira escrita dessa forma bem solta e livre, só respeitando a estrutura da cena.
isso era uma opção de coisas para fazer, só que eu estava refletindo e eu estava pensando que talvez seja uma coisa interessante até para eu entender o que seria uma próxima etapa, porque se eu fizesse a história inteira, estaria repetindo o que eu já fiz e que teoricamente deu certo, que eu não tenho nenhum problema de ter chegado nesse ponto. Eu gostei, eu achei legal. Achei legal também desenvolver a cena assim, sem me preocupar muito com escrita, prosa. Achei muito maneiro. E, e a outra opção seria já finalizar essa cena, já pensar em prosa, já pensar em escrever de uma forma como os leitores vão ler. E tipo, eu sei que tem algumas pessoas que iam pegar só esse negócio e sair escrevendo, mas talvez isso seja. Eu esteja pecando aí de ser muito. Não sei nem se a palavra é perfeccionista, mas muito. Muito de dividir. Ficar dividindo ali coisinhas pra fazer. Eu também meio que quero dividir agora. De alguma forma, mesmo eu já tendo ali mais ou menos uma ideia muito boa, e tá muito detalhada até, porque você tem uma cena de 10 páginas, e tá muito detalhado. Já deve estar muito detalhado. E mesmo assim, ainda quero um passo a mais. Então, eu tava pensando, tem algumas coisas que eu já estudei por alto de prosa e eu admito que não estudei prosa muito a fundo, porque eu estava muito preocupado com estrutura e arco, mas talvez este seja o momento de eu estudar prosa um pouco mais a fundo. Mas, com o meu conhecimento que eu tenho até agora, eu vi algumas coisas muito interessantes sobre show, don't tell, né? Que é meio mostre, não conte. E uma coisa interessante sobre uma coisa chamada MRU, que eu conheci recentemente, e que é nada mais é do que estrutura de prosa, né? Olha só que louco, você tem estrutura de trama, tem estrutura de cena, estrutura de prosa, né? E eu fico pensando que eu sou uma pessoa tão assim, metodológicazinha, acho que nenhum outro escritor ia, ia aceitar muito fazer as coisas dessa forma tão assim, picadinha. Eu não sei se é a insegurança minha querer fazer as coisas dessa forma tão picadinha assim, mas eu achei super interessante. Eu também posso falar sobre MRU outro dia, para não me estender, mas nada mais é do que estrutura de prosa, né? O que vem primeiro? Uma ordem de acontecimentos, como é que o ser humano processa um estímulo externo, né? Então, por exemplo, eu vou falar um exemplo rápido, né? Um carro buzina para você na rua e aí você leva um susto e você leva a mão na boca e você fala, ai meu Deus. Isso é um MRU, que é o carro buzinar é um estímulo externo, né? Uma ação externa, e aí para ação você tem uma reação sua, né, interna. A primeira coisa que vem é você sente uma coisa, né, visceral, que você leva um susto. Depois você age, um reflexo, né, você bota a mão na boca e aí você fala depois, né, você fala, ai meu Deus. Então assim, essa ordem também, eles falam que é interessante você escrever nesta ordem, em vez de você, no seu texto, você ao invés de no seu texto você escrever assim, fulano disse, ai meu Deus, porque ele levou um susto, porque um carro buzinou na rua. Isso é uma forma de escrever meio tortuosa, que é um pouco confusa de entender. Você está falando o efeito antes da causa, né? A reação antes da ação. Então é mais interessante você colocar na ordem. O que aconteceu primeiro, depois. Mas isso é só o embelezamento da prosa, né? Enfim, achei interessante. E eu confesso que não entendo muito da parte da prosa, mas eu acho que esse pode ser o próximo, para a próxima etapa. Ao invés de eu resumir o livro inteiro, e aí talvez correr aquele risco, né, de me cansar da história, eu já ia encerrando a história nesse momento aqui agora. Já escrevi essa parte da prosa, já resolvi isso. Eu não sei direito como fazer essa parte. É, essa eu acho que é a minha próxima coisa com a qual eu vou me preocupar no futuro. É, E eu realmente queria escrever, fazer esses vlogs aqui até para eu me lembrar o que é que eu tô ainda tentando descobrir, tentando testar na minha escrita. Então essa é a última coisa. Eu vou investigar um pouco mais sobre a prosa. E o que eu queria fazer para hoje ainda, quando eu for escrever, para minha próxima sessão de escrita, é tentar ver o que eu consigo fazer. Vou experimentar para ver o que eu consigo fazer com prosa. Basicamente, o que eu vou experimentar tem essa coisa do MRU, mas eu ainda acho que ainda é um embelezamento, né, da história. Então eu vou tentar primeiro destrinchar os sentimentos dos personagens, principalmente do personagem focal, que é o protagonista. Vou tentar entender direito
né, mais assim, nomear as sensações e os sentimentos deles nesse ponto da história, o que tá sentindo. Eu vou falar que nesse ponto ele tá com raiva, ele tá triste, ele sentiu como, sei lá, se o mundo tivesse se partindo ao seu redor. Vou tentar escrever dessa forma assim mais compreensiva o que tá acontecendo. E aí eu vi alguma coisa também sobre personalização de sentimentos. Eu não sei, alguma coisa sobre show, don't tell, né? Eu vou olhar um pouco sobre isso, mas antes, eu acho que antes de eu estudar, eu vou tentar escrever solto para ver se eu consigo fazer essa parte de uma forma mais intuitiva, né? E aí depois, amanhã, né, quando eu for fazer o próximo vlog, eu vou falar para vocês como é que eu me saí, se eu acho que eu preciso estudar, o que eu preciso ver. E aí, vamos ver como é que eu me saí nessa parte. Bom, enfim, era isso que eu queria contar para vocês hoje. Vou encerrar esse vídeo aqui. Amanhã eu vou postar um novo vlog e aí eu vou contar um pouco mais como é que foi, o que, que aconteceu depois que eu experimentei fazer isso, né? Tentei escrever o capítulo a partir dessas anotações que eu já tinha, que eu fiz sobre a estrutura do capítulo, né? Após eu ter feito essa estrutura do capítulo, o que, que aconteceu após eu tentar escrever com o conhecimento que eu tenho agora de prosa, e se eu vou precisar de alguma coisa ou não. Então é isso, eu tô encerrando o vídeo aqui, até a próxima.